Olá pessoal, boa tarde. Aqui jornalista Elisa Robson da página do Facebook, jornalista Elisa Robson, tudo bem? Hoje 14 de dezembro de 2021, agora quase 18 horas. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vou explicar aqui, um pouco, fazer uma introdução sobre a nossa pauta de hoje e também falar um pouquinho que faz tempo, que eu não venho aqui fazer live e, na verdade, só lembrando que eu faço essas lives, pessoal, aqui é um trabalho voluntário, tá, gente? Então, eu realmente consigo fazer nos momentos, assim, que eu tenho algum tempo, disponível para preparar as matérias, fazer as investigações, e compartilhar com vocês. Então, realmente eu não consigo fazer com tanta frequência como eu gostaria mesmo, tá, gente? Porque é um trabalho realmente voluntário aqui no Facebook. Mas eu fico muito feliz com o retorno de vocês, com o feedback que todo mundo tem me dado, Sempre é bem estimulante o apoio que eu recebo do pessoal dessa audiência e tão bacana da minha página. E isso me motiva a continuar trabalhando aqui, trazendo mais informações para vocês. Vamos lá ao nosso assunto principal. O Congresso do Equador entrou em jogo, entrou para jogar agora e, ao que tudo indica, vai fazer grandes colaborações aí para nos trazer informações sobre essa trama, que nós estamos acompanhando aí da América Latina, principalmente aqui da América do Sul, e que realmente tem repercussões internacionais muito grandes. E agora nós já estamos falando de um envolvimento com diversos países, tá? E já está havendo então esse cruzamento aí do Alex Saab com ex-presidentes aqui, que é o caso do Rafael Correa do Equador, que eu vou explicar para vocês. Antes de entrar propriamente na informação do que o Congresso do Equador está fazendo, ou seja, as medidas que ele está tomando, que são medidas exemplares e que nós aqui no Brasil deveríamos ter como exemplo, eu vou fazer para vocês um pouquinho uma introdução, um contexto sobre quem é Rafael Correa. Tá, gente? Quem foi Rafael Correa aqui na nossa América do Sul e principalmente a conexão que ele teve com o Lula no passado e que teve com o Lula agora, Recentemente o Lula se encontrou com ele, tá? E isso nos chama muita atenção, é bastante curioso, porque a questão do Rafael Correa é extremamente complicada. Ele foi condenado no país dele, que é o Equador, porque ele é um ex-presidente do Equador, ele foi condenado a 8 anos de prisão, ele perdeu seus direitos políticos por 25 anos, e em função do quê? Das descobertas que foram feitas do envolvimento dele com a Odebrecht, aqui do Brasil, tá? Que foi um envolvimento ilegal, ilegal, que a Lava Jato trouxe à tona. Então, a Justiça do Equador condenou Rafael Correa em função disso. Apesar dessa condenação, o que acontece? Nós temos aí um presidenciável, que é o Lula, e que mantém essa estreita relação aí com Rafael Correa, inclusive se encontrando com ele na Europa. Tá? Então vamos aprofundar agora essa história, porque envolve o Alex Saab, que está lá nos Estados Unidos aguardando julgamento, tá? O julgamento dele vai ser muito em breve e, ao que tudo indica, se for o curso natural de tudo que está acontecendo, ele vai pegar a prisão perpétua, a não ser que ele feche um acordo então de delação, ou seja, entregue todo o esquema na qual o chavismo se envolveu e que ele foi envolvido, e que ele entregue isso para a justiça americana, senão ele vai pegar a prisão perpétua. Então as chances de acontecer isso, dele realmente trazer à tona novas informações, são muito grandes e a expectativa é muito grande, tá? Nesse momento é muito importante. Então vamos lá. O Rafael Correa, então, que foi o ex-presidente do Equador, ele foi condenado este ano, em abril deste ano, a 8 anos de prisão por ter liderado uma rede de corrupção entre 2012 e 2016. E é aí que entra a Odebrecht. A sentença da Corte Nacional do Equador determinou também que ele perdesse os direitos políticos durante 25 anos. Segundo a acusação, Correa favoreceu empresas em licitações em troca de recursos para o seu partido político. Entre as empresas que estavam envolvidas estava então a empreiteira brasileira Odebrecht.
O caso da Odebrecht, com relação ao Rafael Correa, ao Equador, já é um caso muito antigo, tá, gente? Eu vou trazer para vocês aqui, porque o BNDES, na era Lula, financiou e emprestou lá, né, alguns milhões de dólares, tá, gente, para que o Equador, na verdade o Rafael Correa, então fizesse lá hidrelétricas, né, 2 hidrelétricas e, enfim, obras lá que foram descobertas pela Lava Jato, que faziam parte de um esquema de corrupção. Vamos lá. Além de Correa, foi condenado também nesse processo o Jorge Glass, e outros 19 acusados. O Jorge Glass foi o vice-presidente do Rafael Correa e também uma das pessoas que mais interagia aqui no Brasil em relação às negociações com a Petrobras. Tá? E ele também foi condenado pela justiça equatoriana e ele era então o vice-presidente do Rafael Correa. O que aconteceu? O Rafael Correa então fugiu para a Bélgica, tá? E ele é fugido hoje, ele é foragido hoje da justiça do Equador. Então o Rafael Correa está lá na Bélgica, é foragido da justiça. E o que aconteceu recentemente nesse tour que o Lula fez pela Europa? Lula se encontrou com o Rafael Correa. Não apenas isso, vocês lembram daquela palestra lá que o Lula fez lá naquele comitê lá europeu, da União Europeia, vocês lembram, gente? Daquela reunião que teve bastante repercussão? Então, naquela plateia, a primeira pessoa que Lula se dirigiu antes de começar o seu discurso e antes de agradecer a todos os demais esquerdistas que estavam lá, né, da comunidade europeia, Lula fez deu um louvor, fez um voto de louvor ao Rafael Correa, esse que está foragido da justiça equatoriana, se esconde lá na Bélgica. Então, Lula falou o seguinte, que antes de eu começar esse discurso, a primeira pessoa que eu quero, então, cumprimentar é o meu amigo, né, o meu irmão, o meu amigo, o meu companheiro aqui, o Rafael Correa. Então, mostrando isso para toda a comunidade, tanto europeia como latino-americana, quanto a própria justiça equatoriana, o quanto as ligações entre eles são ligações estreitas e atuais. Não são apenas ligações da época que o PT estava no governo e da época que o PT liberou todos os empréstimos do BNDES lá, né, milhões de empréstimos do BNDES para o governo de Rafael Correa, mostrando uma ligação muito próxima. Isso deveria levantar suspeitas, né, gente? Deveria pelo menos levantar questionamentos aqui na nossa justiça. Como que o Lula se relaciona com uma liderança que está foragida da justiça e assim, demonstra total articulação e proximidade, tá, gente? Isso é muito grave. Neste momento, as coisas ficaram piores ainda para o Rafael Correa, que, como eu coloquei no título da live, ele está num processo que agora não envolve apenas esse processo do passado, BNDES, Odebrecht, Lava Jato, como envolve agora a questão do Alex Saab, né, que todos nós estamos acompanhando aí. E agora eu vou mostrar para vocês, então, essa conexão. O que torna mais suspeito ainda, então, o fato de Lula ter, então, elogiado, né, o Rafael Correa lá na Europa. Vamos lá. Só voltando um pouquinho, então, para a gente relembrar rapidamente como foi essa ligação do BNDES, tá, gente, no governo PT com o Equador e o Rafael Correa. Segundo a justiça equatoriana, Correa recebeu 8 milhões de dólares, entre elas a Odebrecht, para financiar a sua campanha presidencial de 2013 em troca de concessões de obras. Bom, acontece que hoje essas acusações que envolvem o Alex Saab também envolvem o quê? Financiamento ilegal da campanha do Rafael Correa em 2013. Então, ao que tudo indica, juntando as peças, Correa recebeu financiamento ilegal do Brasil e da Venezuela. Né? Havia aí o quê? Uma parceria ilícita, né? Financiando então a esquerda pelo continente, né? Mas pelo menos pelo Equador, o presidente do Equador, nós sabemos que havia, porque tanto que ele foi envolvido na questão da Lava Jato, quanto agora do Alex Saab. E o detalhe, na mesma época, na sua campanha presidencial para 2013. Inclusive nós que vamos ter agora, né, gente, campanha presidencial, precisa ficar de olho, né? Nossa justiça precisa ficar de olho. Como serão esses financiamentos aí? Gente que vai gastar, né, horrores na campanha presidencial, precisa ter uma... Né, isso precisa ser observado, porque nós já temos aí provas mais do que suficientes que
essas campanhas aqui da esquerda, né, latina, foram todas financiadas aí com dinheiro ilegal e temos um caso concreto aqui, né, assim, com provas e tudo muito claro, que é o caso do Equador. Vamos lá, no governo do PT, o BNDES liberou, então, para o Equador 685 milhões de dólares. 685 milhões de dólares. O governo do PT, então, liberou, né, empréstimos para o Equador. Bom, uma das obras que foram feitas aí com esse dinheiro foi a hidrelétrica de São Francisco. Vocês não vão lembrar, mas eu vou refrescar a memória de vocês. Em 2008... essa hidrelétrica foi uma hidrelétrica que deu muito problema, porque olha o seguinte, além do valor da obra estar orçado em 243 milhões de dólares, então o dinheiro do BNDES que foi lá para o Equador para fazer essa hidrelétrica, o que aconteceu? Após a conclusão da obra, o governo equatoriano, do Rafael Correa na época, questionou a Odebrecht sobre os defeitos que haviam na empresa, tá? E daí ele fez o que o Rafael fez? Ele expulsou a Odebrecht e ameaçou ainda dar o calote no BNDES. Então, assim, é um elemento que deveria ser persona non grata no Brasil, né? E não fazer isso que o Lula está fazendo, chamando de companheiro e deixando claro que caso ele volte, né, ao governo, à liderança do nosso país, esse tipo de gente que vai estar com ele aí nas suas parcerias, né, de política e talvez de negócio também. Bom, na época o Rafael Correa fez as seguintes declarações. Nós, abre aspas, né? Nós estamos pensando seriamente em não pagar o crédito do BNDES, que foi concedido por meio da Odebrecht para a construção da hidrelétrica. Ele fez isso numa declaração de uma TV local. E continuou, ainda mais um empréstimo de centenas de milhões de dólares, mais de 200 milhões de dólares, para um projeto que não presta. Então, ele classificou, além de esse dinheiro ter sido emprestado, a gente fala BNDES, mas é o nosso bolso, né, gente? Quando a gente fala BNDES é do seu bolso. Foi dinheiro do seu bolso que foi emprestado, então, para coisas como essa, tá? Para essa hidrelétrica no Equador. Então, o Rafael Correa questionou ainda que ele disse na época que o empréstimo ia direto para a mão da construtora Odebrecht, né? Que então ele nem tinha visto a cor do dinheiro e tal. Ele disse que nem tinha entrado no Equador. Então, foi uma situação assim bem humilhante, né, para o Brasil, que nós fomos submetidos, então dinheiro do nosso bolso foi parar lá nesse país e, além do mais, ainda tivemos problemas diplomáticos aí bem graves na época, isso foi em 2008, ok? Então, feito esse contexto, vamos então para o que está acontecendo com o Congresso do Equador hoje. Quais são as acusações? Vamos lá, o relatório elaborado pela Comissão de Controle do Congresso Equatoriano sobre o caso Alex Saab apresenta novos e importantes achados. Ok, o documento indica que a campanha de reeleição de 2013, então do ex-presidente, foi financiada com dinheiro das exportações fictícias que Alex Saab realizou para lavagem de ativos, segundo o documento. Esse é um documento que tem 125 páginas, esse documento do Congresso Equatoriano. Então é uma coisa muito consistente, tá, pessoal? Muito consistente. Vamos lá. O Alex Saab teria utilizado o sistema de indenização dos países da ALBA. O que é a ALBA? Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Aliança Bolivariana para os Povos da América. O que está acontecendo hoje, dia 14 de dezembro de 2021? Está acontecendo o 20º Congresso da ALBA. Então, essa ALBA, que foi utilizada, segundo, né, mostra que o Congresso equatoriano, foi utilizada por Alex Saab para lavagem de dinheiro, para financiar ilegalmente a campanha do Rafael Correa em 2013, mesma época que ele foi acusado pela Lava Jato. Essa ALBA hoje está tendo o congresso dela em Cuba e eles estão fazendo o 20º congresso, tá? Então é uma data importante que tem uma correlação significativa e nós precisamos entender, porque a ALBA, apesar dela ter perdido muito o seu crédito, digamos assim, né? Ela perdeu muito seu crédito depois que o Hugo Chávez morreu, porque quem fundou a ALBA foi o Hugo Chávez e o Fidel Castro em 2004,
tá? Eles fundaram a ALBA, por quê? Para fazer frente à ALCA, né? A ALCA, que era dirigida pelos Estados Unidos, fazer o quê? Promovia, então, o livre comércio entre as Américas. E a ALBA veio para fazer essa frente, né? Essa aliança. Então, é um bloco socialista aqui da nossa região que veio fazer frente à ALCA, e eles então tinham um discurso muito bonito de ajudar os países pobres aqui, né, da América Latina a terem boas relações de negócios e essa coisa toda. Então a ALBA, que hoje está tendo o congresso lá em Cuba e que recebeu a visita de todos eles aí, né, Morales, que mais? O cara da Nicarágua lá, o Ortega, recebeu o Hugo Chávez, né? O próprio líder lá de Cuba, recebeu um monte de gente aí dessas ditaduras latino-americanas. Então, ele foi usado, segundo a justiça equatoriana, a ALBA foi usado para esse sistema de lavagem de dinheiro. E isso, gente, é algo que a gente precisa observar e entender. E eu vou explicar para vocês como que eles faziam, tá, esse sistema, e que é perigoso, porque se em algum momento aparecer aí documentação ou indicação de que o Brasil participou de negociações ou de estratégias aí de ações junto à ALBA, nós temos muito que prestar atenção. Por quê? Esse bloco econômico socialista, ele não tem nenhuma transparência, nenhuma. Todas as ações aí financeiras, todas as transações financeiras econômicas da ALBA são absolutamente obscuras, ninguém sabe o que acontece, é uma coisa que não tem transparência nenhuma. Então vamos lá, o sistema criado na ALBA baseia-se na utilização de uma moeda virtual chamada Sucre para registrar operações exclusivamente entre bancos centrais, enquanto a liquidação local, né, pagamentos aos exportadores e cobranças aos importadores é feita com as respectivas moedas nacionais dos países membros. Vamos lá. Alex Saab levou diferentes países, veja só, a extradição do Alex Saab levou diferentes países da região a investigar então os laços que ele tinha com os seus países, e o Equador foi um desses. No Equador, então, se investiga os vínculos do Alex Saab, do Rafael Correa e do Hugo Chávez, que teriam então feito todo esse trabalho de lavagem de dinheiro por meio das empresas fictícias do Alex Saab, ou seja, uma exportação que não existiu. Eles registravam por meio, né, envolvendo esse comitê, esse grupo político aí da ALBA, eles registravam que estavam fazendo exportações para a Venezuela e daí faziam toda a transação econômica, só que na Venezuela nunca chegava a produto nenhum. Então, por isso, foram chamadas, né, pela justiça equatoriana de exportações fictícias. E foi através desse sistema que conseguiram fazer o rastreamento e revelar, então, como todo esse processo, né, gente, essas transações foram feitas de forma ilegal. Esse é um meio, tá, que a justiça americana está levando muito em consideração, porque aquela forma do sistema ilegal das campanhas eleitorais de esquerda no nosso continente, que era feito através de malas diplomáticas da Venezuela, lembra que a gente já conversou sobre isso? Esse sistema é muito difícil de rastrear, tá? Porque eles usavam o sistema diplomático venezuelano, o sistema, então, oficial, então, muito difícil de rastrear. Mas quando envolve as empresas do Alex Saab, né, envolve, então, todo um sistema, ou um comitê, ou um grupo, um bloco econômico, já fica muito mais acessível para a justiça, para os investigadores, descobrirem, né, toda a trama, porque existe então um rastreamento do dinheiro por meio dessas empresas, tá? Que mais? Vamos lá. A acusação dos Estados Unidos contra o Saab, então, que já vem uma acusação, né, desde 2017, agora tá aí para janeiro para ele ser julgado, indica que os empresários colombianos eram operadores do regime venezuelano. Os empresários colombianos aqui é o Alex Saab e o seu sócio Álvaro Pulido, tá? Esses dois. Eles eram supostos cúmplices, né, dos sistemas ilegais que aconteciam no Equador, no México, no Peru e no Chile, tá? Então esses países já vieram à tona como envolvidos. Só que tem mais do que isso. Esse sistema
da Alba, ele usava essa moeda virtual chamada Sucre, né, para que esse mecanismo monetário funcionasse, ok? Para canalizar pagamentos internacionais resultantes do quê? Das operações que eram recíprocas entre os países membros. Quais deles? A Bolívia, a Cuba, Equador, Nicarágua e Venezuela. Então eles tinham lá um acordão entre eles, né, sobre como isso acontecia. Inclusive tem vou ver se eu acho aqui um valor que eu anotei. Gente, muito impressionante. Daqui a pouco eu falo para vocês. Porque é o seguinte, a gente pensa, né, que eles se vendem, esses países, como todos os países muito pobrezinhos, né? Eles são pobres, coitado de Cuba, coitada da Nicarágua, coitada da Venezuela, assim que eles se colocam, né, os socialistas. Só que acontece o seguinte, coitado do povo, né, do povo de Cuba, coitado do povo da Venezuela, do povo da Nicarágua. Porque essas lideranças têm muito dinheiro, mas muito dinheiro. As transações que eles fazem, gente, é na casa de bilhões, é um negócio assim extraordinário. Daqui a pouco eu conto aqui para vocês, eu anotei em algum lugar aqui na minha anotação, daqui dos meus registros, o caso da Nicarágua, não sei quantos milhões, mas milhões e milhões e milhões aí de dólares que eles conseguiam por meio desse sistema da Alba. Então quem conseguiu? O povo não, o povo continua pobre e sofrido, que nem continuou o povo da Venezuela, né, gente? Totalmente abandonado à sua própria sorte. Mas essas lideranças não, essas lideranças têm muito dinheiro, como todo, né, o sistema socialista. Então vamos lá, o Congresso do Equador enviará então o caso do Alex Saab, Rafael Correa e Hugo Chávez para 5 países, ok, gente? Já vou mostrar aqui os países, não, já citei para vocês, tá? São esses outros países que estão envolvidos, tá? Os comissários aprovaram o relatório e anunciaram que encaminharão seus conteúdos aos promotores dos Estados Unidos, do Panamá, da Colômbia, da Venezuela e do Equador. Então, o Congresso lá do Equador, que fez essa investigação, está enviando, então, para o Ministério Público de países importantes. Por quê? Porque esses países, Estados Unidos, Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador, eles apareceram, né, nessa descoberta dessa trama aí que envolve Alex Saab, Rafael Correa e Hugo Chávez. Então, esses países já vieram à tona e eles vão ser entregues. O relatório também especificou que várias empresas envolvidas estavam domiciliadas em países como Espanha, Colômbia, Holanda, tá, gente, Estados Unidos, que se beneficiaram apesar de não fazerem parte da Alba. Tá? E eles participaram do sistema Sucre. Então é algo assim gigantesco, é uma trama enorme que envolve o Rafael Correa, que agora, né, ele é assim, pelas próprias palavras do Lula, né, é o seu grande amigo, ele faz referências a ele deixa claro, né, Lula deixa claro que voltando ao poder, essa turma aí, essa gente toda envolvida nesses escândalos, estarão de volta com ele aqui, governando no Brasil, governando na América do Sul, né, não é à toa aí a sua visita agora, a Argentina também mostrou isso, Cristina Kirchner, que está também nas denúncias do Leopoldo Carvajal, né, está sendo investigada seriamente sobre o financiamento ilegal da sua campanha, tá lá, né, com Lula, todos eles de mãos dadas, né, se preparando para reassumir o poder nos nossos países aqui. E é algo que a gente precisa continuar lutando, gente, lutando ferozmente, deixando muito claro, né, tudo o que está acontecendo para que ninguém fique enganado. Então, assim, acho que a esquerda deveria, inclusive, procurar alguma opção mais palatável, né? Porque realmente o Lula, se insistirem com o Lula aí para a próxima campanha presidencial, vai ser uma derrota retumbante, tá, gente? Porque nenhuma pessoa que tenha um mínimo de discernimento, né, que entenda ou que né, seja a favor da verdade, vai apoiar uma situação como essa, né? Uma liderança como essa, retornando ao nosso país e arrastando toda essa gente junta, porque eles consideram o Lula o grande cabeça aí dessa liderança, né, da esquerda latino-americana, até a internacional. Eles consideram o Lula, então, né, um referencial. Para eles, o Lula voltando dá fôlego para que, apesar das suas falcatruas, todos eles venham aí com coragem para cima. Veja só que recentemente
um diplomata da Argentina na Bolívia fez uma declaração muito polêmica. Ele falou o seguinte em público, veja só, um diplomata, né, gente? Um diplomata que não deveria, a princípio, se envolver nas questões políticas de uma forma tão contundente. Ele deu uma seguinte declaração. Acho que foi o quê? Mês passado? Foi mês passado. Ele falou o seguinte: nós queremos que o Lula retorne para nos conduzir novamente à grande pátria. Tá? Então eles veem Lula como a sua liderança aí, dessa esquerda, né, no nosso continente. Gente, características da ALBA que nós precisamos prestar atenção. Hoje, então, como eu falei, nesta terça-feira, então está havendo a 20ª cúpula da Aliança e eles estão, obviamente, culpando, né, os Estados Unidos, aí o capitalismo e todos os países desenvolvidos pelas catástrofes que eles enfrentam. Tá? Eles culpam muito os Estados Unidos. Eles falam o seguinte, que eles estão se preparando, então, para uma reação, né? Veja só a situação. Eles são países derrotados, né? Países que estão aí sucumbindo, né? Que tiveram, assim, desempenhos absurdos, né? Eles já estavam pobres, Cuba, Venezuela, Nicarágua já estavam, todo mundo numa situação numa penúria. Toda a culpa aí é dos Estados Unidos. É isso que, esse tipo de coisa que eles estão discutindo hoje, então, lá nessa cúpula da ALBA, ok? É um bloco socialista que foi lançado então há 17 anos por Hugo Chávez e Fidel Castro. Eles propõem criar um plano integral. No começo, quando foi criada a ALBA, o Equador fazia parte, mas hoje quais são? Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, República Dominicana, Antígua e Barbuda, São Vicente e Granadina, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves e Granada. Ok? E tem mais um detalhe muito estranho, gente. Tem um país membro, que é país membro observador da ALBA. Sabe qual é, gente? O Irã. O Irã é o país membro observador da ALBA. Então, vocês já podem tirar aí muitas conclusões, né, gente, sobre o que isso significa. Ok? Vamos lá, parceria, e como que a ALBA se estruturou? Principalmente, foi em função da parceria de Cuba com Venezuela. O petróleo venezuelano era a argamassa dessa estrutura aí da ALBA, tá, gente? Sempre foi, dessa aliança aí, era a argamassa, o que sustentava, então, toda essa estrutura, né, desse bloco econômico. Desde 2004, mas a Caracas entregava então o petróleo e derivados com grandes facilidades e descontos para os cubanos, e Havana respondia com bens e serviços sobrevalorizados. Então sempre foi essa a dinâmica da ALBA. Aqui falta totalmente transparência, certo? Como eu falei para vocês, é um bloco econômico onde representa uma fonte inesgotável de corrupção, inesgotável, certo? A esquerda aqui do Brasil celebra muito a ALBA, você vai ver aí nos sites, né, nas descrições sobre o que é a ALBA, eles colocam este bloco como se fosse uma grande solução para os pobres países, coitados países aí da América Latina, América do Sul. Tá aqui a informação que eu prometi para vocês que ia dar. Entre 2008 e 2014, olha só, a Nicarágua recebeu quase 4 bilhões de dólares, graças ao quê? Ao convênio de cooperação com a ALBA. Tá? Os recursos foram administrados por meio de empresas privadas. Então, assim, é uma fonte inesgotável de corrupção, tem muito dinheiro, veja só, muito dinheiro. A Nicarágua recebendo 4 bilhões de dólares, né, gente, por causa de uma cooperação com a ALBA. Então, recurso eles têm, assim, né, a dar com o pé aí, e muitos recursos, então, vindos, né, da exploração do povo da Venezuela, recursos públicos da Venezuela, né, a questão aí toda da PDVSA, do petróleo e tudo mais, e que, assim, muito similar ao tudo que nós acompanhamos aqui, então, da Petrobras, né, gente, do que aconteceu aqui no nosso país. Bom, tá bom, gente? Então, essas são as informações que eu trouxe hoje. Como eu falo para vocês, né, sempre, isso aqui é um trabalho voluntário, tá, gente? Eu tenho muitas outras atividades, mas faço questão, tenho prazer em fazer esse jornalismo aqui
voluntário para vocês, porque eu me preocupo, né, com o futuro do nosso país e principalmente com o fato de que nós não temos esse jornalismo investigativo nas empresas jornalísticas como deveriam ter e como elas poderiam fazer, né? Porque as empresas jornalísticas têm o quê? Não apenas bons salários para os seus jornalistas, como recursos, né? Nós tivemos uma TV aí que foi a Record, que fez um excelente trabalho recentemente enviando sua equipe lá para a Espanha para falar com El Pocho Carvajal. Então, essa foi, né, mas foi quase que foi uma faísca de lucidez aí da nossa mídia tradicional que realmente não desenvolve o que deveria fazer, né, de uma forma correta, um jornalismo sério. Então eu faço, gente, aqui, mas eu faço voluntariamente, as minhas investigações são voluntárias. Agradeço muito o apoio que eu tenho recebido, as doações por meio do Pix, deixo aqui também, o meu Pix é elisarobsonbr@gmail.com. Quem puder fazer qualquer doação me ajuda, me motiva a voltar aqui, a continuar este trabalho também de bastidores, tá, gente? E a compartilhar com você com o quê? Coragem acima de tudo. Eu sei que não é todo mundo, né? A maioria das pessoas não pode abrir um celular, fazer uma live e se expor, né, nesse nível que eu me exponho, né? Falando aí dessas lideranças internacionais, inclusive envolvendo narcotráfico e tudo mais. Mas eu faço isso porque eu tenho propósito de vida, tenho coragem, entendo a minha missão, e sei que a gente pode transformar o nosso país mesmo com pequenas atitudes como essa, né, que não são com grandes estruturas. Mesmo sendo só nós, eu e vocês aí do outro lado da tela, a gente pode impactar sim muita gente no nosso país para ter consciência e saber o que fazer nas próximas eleições, saber em quem votar, que decisão tomar, porque vai ser a nossa decisão que vai definir o rumo do nosso país. Então, ou protegê-lo, né, ou deixarmos à mercê de tudo que essa gente tem feito. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Tenham todos uma boa noite e Deus abençoe a cada um.